Bom dia, pessoal. Estamos aqui mais uma vez unidos, mesmo que virtualmente, mesmo que à distância, mas graças a Deus por termos essa oportunidade de falar de Deus, estudar sobre Deus, aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus, entender um pouco mais da vontade dele. E por isso temos que ser imensamente gratos. Deus, ele é maravilhoso e ele continua nos dando saúde, nos dando vida, nos dando muitas outras coisas boas. E por isso nós temos que realmente agradecer a Ele e aproveitar essa oportunidade para aprender um pouco mais sobre Ele, né? Deus é maravilhoso. Deus, ele continua sendo maravilhoso. Mesmo nesse problema da pandemia, a gente aprende muito e tem desenvolvido muito para a honra e glória dele. A gente só tem a agradecer Ele por causa disso. Antes de mais nada, antes da gente começar a aula, queria trocar uma ideia com vocês rápida. Queria saber como que vocês estão, como é que está o devocional de vocês, o estudo bíblico, a oração, como que vocês têm se dedicado para Deus, como que vocês têm ocupado o seu tempo disponível para Deus. Não deixe de se ocupar com coisas boas. Cuide do seu corpo. Faça o que é certo. Não fique de perna pro ar fazendo nada, perdendo tempo com TV, com celular, fazendo nada mesmo. Aproveite o seu tempo. Não faça o que não tem que ser feito. Faça a vontade de Deus e honre e glorifique a Deus através da sua vida, mesmo que nesse momento de dificuldade. Principalmente nesses momentos de dificuldade, que Deus espera que você faça as coisas para Ele e não faça simplesmente para você. Vamos começar a trocar uma ideia sobre a aula de hoje? Mas antes a gente vai orar, tá bom? Vamos orar? Ó Pai bendito, graças te damos por tu ser o Deus das nossas vidas. Tu és um Deus maravilhoso, um Deus bondoso, um Deus que tens demonstrado a sua vontade mais uma vez. Somos gratos a ti por isso, ó Pai. Obrigado por este momento no qual nós vamos aprender mais a tua palavra, que tu possa tocar os nossos corações, as nossas mentes, e que tudo que aprendamos aqui, ó Deus, seja para a tua honra e tua glória. Que sejam palavras de conforto, palavras nas quais a gente possa crescer e aprenda o que tu realmente quer para a nossa vida. Por isso te pedimos, ó Deus, que tu continue realmente conosco neste momento, depois deste momento também. Continue conosco em todos os momentos da nossa vida, ó Pai. Nos perdoe pelos nossos pecados, é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Pessoal, a gente vive um período de crise na área de saúde. Essa pandemia ela tem crescido cada vez mais. Ela tem se alastrado com uma facilidade, né? A gente tem visto muitas notícias. Eu não sei o que vocês têm visto, né? Por qual meio, por qual site, por qual canal que vocês têm visto. Mas as notícias estão cada vez piores. O vírus ele tem atingido cada vez mais pessoas. E daí a complicação das pessoas, o desespero das pessoas, a preocupação, ela aumenta cada vez mais. As pessoas elas estão um pouco perdidas, não sabem muito bem como se comportar. Ao mesmo tempo tem aquele outro grupo que tem estado muito ansioso, tem se preocupado com os seus trabalhos e querem saber única e exclusivamente de voltar a trabalhar, porque se não voltarem a trabalhar, aí não tem a renda necessária para sustentar a própria casa, para sustentar as próprias vidas. E a gente está no aguardo da vontade de Deus. A gente não sabe muito bem o que Ele está demonstrando nesse momento com tudo isso, mas a gente já começa a aprender algumas coisas. E por isso a gente vai trocar uma ideia sobre isso, sobre a aula de hoje. A gente vai aprender um texto de um rei que nos ensinou muito sobre como passar por momentos como esse. A gente tem aprendido que somos extremamente falhos em muitos pontos. Nós não somos higiênicos, a gente não tem lavado a mão, a gente não tem cuidado dos nossos corpos, a gente tem descumprido muitas regras. O brasileiro gosta de descumprir regra, né? Fala pra gente ficar em casa, a gente não fica. Aí quando fala que é pra sair, aí a gente quer ficar em casa. A gente tem que tomar água, a gente tem que fazer atividade física, a gente tem que estudar mais, a gente tem que fazer muitas outras coisas, mas a gente não faz. E misericórdia a Deus por causa disso. A gente tem que se
se aprumar mais, a gente tem que se corrigir. E essa é uma lição que Deus já começa a demonstrar para nós, né? Fora isso, a gente aprende que tem muitos outros vírus, né, que contaminam a sociedade e alastram com muito mais facilidade do que o vírus do coronavírus, né? Tem o egoísmo, tem a indiferença, tem a insensatez, tem a impaciência, tem a cobiça, ilegalidades diversas. O brasileiro dirige sem usar o cinto de segurança, falando no celular. O brasileiro faz muitas coisas erradas. Infelizmente, o ser humano ele rouba, ele mata, ele comete muitas atrocidades que são vírus impregnados na nossa sociedade que têm que ser extintos, têm que ser tratados. Então, com toda essa pandemia, a gente começa a entender que tem muita coisa para o ser humano corrigir. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por Ele nos dar uma oportunidade de correção. E a gente vai falar sobre isso nessa manhã. Dentre esses vírus, a gente já se lembra de um dos principais que tem complicado muito mais as nossas vidas, a rebeldia. O ser humano ele gosta de ser o centro das atenções. Discorda da vontade de todos, principalmente de Deus. O rebelde só quer saber da sua própria vontade e não mede esforços para conseguir o que quer, mesmo que isso traga consequências para ele e para outros ao seu redor. O que a palavra de Deus nos ensina sobre isso, sobre a rebeldia? A gente vai aprender sobre a vida de um rei, e o nome dele é Manassés. Se vocês puderem abrir a Bíblia de vocês, lá em 2 Crônicas, capítulo 33, a partir do primeiro versículo, a gente vai trocar uma ideia sobre o assunto. Eu vou tentar fazer com que na tela de vocês apareça a imagem, então eu vou puxar minha Bíblia aqui e fazer a leitura e ao mesmo tempo vocês acompanham comigo a leitura, tá bom? Lá está escrito assim. Então lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 33, a partir do primeiro versículo, numa versão diferente, na Almeida atualizada. Ela não é muito diferente da nossa original da igreja, mas é uma boa versão que a gente pode acompanhar a leitura, então prestem bastante atenção. Lá está escrito assim. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as coisas abomináveis das nações, que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Pois reconstruiu os lugares altos que Ezequias, seu pai, havia derrubado. Levantou altares aos Baalins, fez postes da deusa Aserá, prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, a respeito da qual o Senhor tinha dito: Em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus nos 2 átrios da casa do Senhor. Ele queimou os seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Inom. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias e tratava com médiuns e feiticeiros. Fazia continuamente o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, a respeito da qual Deus tinha dito a Davi e a seu filho Salomão: Neste templo e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei aos meus pais, desde que eles tenham cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado, conforme toda a lei, os estatutos e os juízos dados por meio de Moisés. Manassés de tal modo levou o modo de Judá e os moradores de Jerusalém a andarem errantes, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. O Senhor falou a Manassés e a seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Por isso o Senhor trouxe sobre eles os comandantes do exército do rei da Síria, que prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com correntes e o levaram para a Babilônia. Ele, angustiado, suplicou ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou diante do Deus de seus pais. Orou ao Senhor, e o Senhor se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Depois disso, Manassés construiu a muralha de fora da cidade de Davi, a oeste de Gion, no vale, e a entrada do portão dos peixes, abrangendo Ofel. Ele fez uma muralha bem alta. Também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá.
tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, bem como todos os altares que havia construído no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre eles ofertas pacíficas e de ação de graças, e ordenou a Judá que servisse o Senhor, Deus de Israel. Porém, o povo ainda sacrificava nos lugares altos, mas somente ao Senhor, seu Deus. Quanto aos demais atos de Manassés, a sua oração ao seu Deus e as palavras dos videntes que lhe falaram em nome do Senhor, Deus de Israel, está tudo escrito na história dos reis de Israel. A sua oração e como Deus se tornou favorável para com ele, todo o seu pecado, a sua transgressão, e os locais onde edificou lugares altos e colocou postes da deusa Aserá e imagens de escultura, antes que se humilhasse, eis que está tudo escrito nas histórias dos videntes. Manassés morreu e foi sepultado na sua própria casa, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Que história, hein, meus irmãos? História de um rei, não sei se vocês já tinham ouvido falar dele, rei Manassés, mas uma história maravilhosa. Ela já começa a nos mostrar uma certa relação com os dias de hoje. O que a gente começa a aprender dela? Que Deus pode transformar pessoas e ser compassivo com elas, mesmo que elas pratiquem o pecado contínuo por muito tempo em sua vida. Além disso, Deus não está preocupado com o que vamos pensar sobre isso. O tempo dele não é o nosso tempo. Ele age como e quando quer. Podemos até achar que alguém não merece ser salvo. Por o exemplo de Jonas, né? Que Jonas achou que os ninivitas não deveriam ser salvos. Mas Deus pode ter outra opinião. Deus é soberano. Deus é maravilhoso. Se você está nesse estado de pecado, num estado similar a esse, se você conhece alguém que está num estado parecido com esse, é hora da gente aprender com isso, aprender com essa história. Por mais que a gente seja pecador, a gente pode voltar os nossos olhos mais uma vez para Deus, nos arrepender dos nossos pecados e aprender com os nossos erros. A gente não pode insistir neles. Então Deus é maravilhoso por nos mostrar isso. Não sei se você já viveu algum momento similar com esse, mas eu sei que se já viveu, entende o que eu estou falando. Se ainda não viveu, muito provavelmente vai viver alguma coisa parecida com essa. Deus ensina a gente em todos os momentos, em todos os lugares. Manassés foi rei sobre Judá por 55 anos, o mais longo reinado dos reis judeus. Seu reinado foi marcado por transgressões que excederam em muito a prática pecaminosa de seus antecessores. Conforme 2 Crônicas, no começo lá da nossa leitura, né, dos versículos 2 ao 9. Ele antecedeu seu pai, Ezequias, um rei que fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Davi, seu pai. A citação de Ezequias, que fez tudo conforme o seu pai, Davi. Pai no ensinamento, pai como antepassado, mas não o pai de sangue, né? O pai de Ezequias foi Acás, mas o pai de muitos reis foi Davi pelo exemplo, assim como vai aparecer em muitos momentos na palavra de Deus. Ezequias agiu de modo diferente dos reis anteriores de Judá. Reformou a adoração popular, destruindo os santuários locais, conforme 1 Reis, capítulo 3, versículo 2. E negou o pagamento de tributos aos assírios, que tinham tratado seu pai de sangue, Acás, como vassalo, conforme a citação bíblica que vai aparecer aí na sua tela também. 2 Reis, capítulo 16, versículos 7 a 18. Abra quando possível, tá bom? Pausa o vídeo, veja quando quiser. Davi foi constantemente apresentado como um rei modelo. Ele não era perfeito, conforme a citação bíblica aí na tela, mas quando pecava, seu arrependimento era exemplar, conforme a citação quando aparecer aí na sua tela. A devoção de Davi a Deus não tinha paralelo. Davi foi um exemplo, um rei exemplar, e estes exemplos nós temos que segui-los. Nos momentos de dificuldade que nós aprendemos que nós temos que seguir os exemplos certos, corretos, e não aqueles que são equivocados, que se prendem ao desespero, ao desamparo, ao desânimo, ao estresse, à ira, à rebeldia. A gente não pode se prender a esses maus exemplos. Graças a Deus pela palavra de Deus, que desde aquela época já tinha ensinamentos corretos para nós.
Manassés fez tanta coisa errada que foi citado na história de um dos principais reis que veio logo após ele, logo depois de Amon, seu filho. Rei Josias, ele fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Abra lá depois a sua Bíblia na citação que apareceu aí na tela. E além disso, não houve rei igual a ele, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. E depois dele, nunca se levantou outro igual, de acordo com a citação que apareceu aí na tua tela. Lembra que a gente falou sobre ele alguns domingos atrás, um tempo atrás na escola dominical? O rei Josias foi outro exemplo. É engraçado essa coincidência, né? O rei Manassés ele foi antecedido pelo seu pai Ezequias, que foi um exemplo. E ele, depois, logo após ele, veio o rei Josias, um rei também extremamente exemplar, um cristão que seguiu a vontade de Deus. Mesmo assim, depois de tudo isso, depois do rei Josias fazer tudo isso para Deus, o Senhor não desistiu do furor da sua grande ira que ardia contra Judá. Por quê? Por causa de todas as coisas que Manassés tinha feito de errado, principalmente por causa das provocações que ele tinha feito contra Deus. Se você acompanhar na citação que está aparecendo aí na sua tela, você vai ver que isso já é da palavra de Deus desde aquela época. Ezequias, pai de Manassés, foi amado por seu povo e contribuiu para o progresso de seu país. Ele investiu em agricultura, forças militares, canalização da água, conforme a citação aí que apareceu na tela, e acumulou riquezas. No campo religioso, Ezequias experimentou um avivamento espiritual, ordenando que fossem destruídos os locais de adoração pagã e os ídolos, e restabelecendo a pureza da adoração ao Senhor. O povo voltou a celebrar a Páscoa, conforme a citação aí. Não vou mais repetir, só vai aparecer a citação aí, tá bom? Gerando grande alegria na população. Manassés não seguiu o bom exemplo do seu pai, se tornou o pior rei da história de Judá. Mas a graça de Deus triunfou sobre a vida desse homem e permitiu que ele percebesse todos os erros do seu passado e transformasse seus pensamentos e atitudes, mesmo ele tendo se esforçado para ofender a Deus. A graça de Deus triunfou mesmo quando pareceu não haver mais tempo para o arrependimento, mesmo quando já se foi longe demais e quando achamos que não é mais possível a restauração. A graça de Cristo é maior que o longo tempo de uma vida em pecado. É mais um aprendizado para nós nesses tempos de dificuldade, nesses tempos de pandemia. O que a gente pode aprender com tudo isso, então? Alguns pontos fundamentais. O primeiro, a graça triunfa sobre nossa loucura. Manassés se esforçava para pecar e ofender a Deus, para burlar a sua lei e contrariar a exclusividade de seu culto. O que mais tem são pessoas assim. Tem gente que faz questão de viver uma vida de erros e pecados. Assim como os pecados de Manassés trouxe consequências para ele e para o seu povo, os nossos pecados trazem consequência para nós e muitos ao nosso redor. Quando nos afastamos de Deus e de sua vontade, estamos sujeitos a todo tipo de pecado e crueldade. Somos capazes das atitudes mais terríveis, porque não há referências e princípios mais. As regras deixam de existir. Paul Tripp ele tem uma citação muito legal, que esse afastamento das pessoas de Deus faz com que nos prendamos a uma vida horizontal centrada em nós, achando que somos o centro de todas as coisas. Criamos o nosso próprio reino e amamos mais o nosso reino do que o reino de Deus. Se atente a isso. Vamos nos preocupar para que nossas vidas não sejam conforme este exemplo, que nós façamos o que é certo perante os olhos de Deus e evitemos o que é errado. Mesmo com tudo isso, mesmo com tudo o que Manassés praticou contra ele, Deus esperou pacientemente e redimiu o seu filho. Deus é Senhor do tempo e somente Ele pode determinar o tempo de cada um. Ele esperou até o fim da vida de Manassés, décadas vividas em pecado e podridão. A nossa vida, ela é similar a essa de Manassés? Quantos pecados nós temos cometido? Quais pecados que têm prendido a nossa atenção mais
do que a nossa atenção que prestamos a Deus. O quanto nós temos vivido para Deus. Quanto tempo nós temos dedicado ao nosso pecado. A gente tem que clamar por misericórdia, corrigir nossas falhas e nos voltarmos mais uma vez para Deus. Segundo ponto, aparece aí na sua tela também, a graça considera o nosso arrependimento. A prisão de Manassés lhe trouxe muita angústia, dor e sofrimento, mas também lhe deu a chance de se arrepender. Ele sofreu na pele, literalmente, a dor de ter desobedecido ao Senhor por tantos anos. Ele suplicou misericórdia a Deus. Pediu que Deus se tornasse favorável a ele. E o que aconteceu? Imagine alguém que viveu tantos anos cometendo muitas abominações e horrores contra Deus e agora lhe volta a face para lhe pedir perdão. Parece piada, né? Mas graças a Deus que Deus permite isso. Deus permite isso para Manassés e permite isso para a sua vida. Permite isso para todos nós. Para alguns de nós, isso seria a maior das afrontas. Mas isso é o que mais vai acontecer nesse período de pandemia. Não sei se você já ouviu falar, se já trocou ideia com alguém, mas com certeza muitos vão se voltar para Deus. Muitos que estavam praticando coisas erradas, muitos que não estavam mais fazendo a vontade de Deus, muitos da igreja, muitos que nasceram em berço cristão, muitos que conhecem a palavra de Deus de cor e salteado, somente na teoria e não mais na prática. Essas pessoas elas vão se voltar para Deus. Elas vão clamar por misericórdia. É na dificuldade que, com certeza, que as pessoas vão se voltar para Deus. Mais um motivo da gente agradecer por este momento de dificuldade. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por Deus ser tão maravilhoso. Manassés suplicou deveras e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. E Deus se tornou favorável para com ele. E Manassés reconheceu que o Senhor era Deus. Glória a Deus, por ele ser o mesmo Deus que foi naquele momento. Glória a Deus. Ele nunca mudou e nunca mudará. Continue se prendendo a esse Deus. Deus que é soberano, onipotente, onipresente, onisciente. É uma vontade que não tem explicação. A vontade dele sempre vai ser melhor que a nossa. Quando você parar para pensar no que você realmente tem pensado, como você tem agido, como você tem se comportado, aí você vai entender o quão falho nós somos. Nós temos que nos prender ao Deus que tem uma vontade maravilhosa, é a única vontade que nós devemos proclamar para todos aqueles ao nosso redor. Vamos aprender sobre mais um ponto? A gente tem que revisar sobre os dois primeiros, né? O primeiro, que a graça triunfa sobre nossa loucura, e o segundo, que a graça considera nosso arrependimento. O terceiro, a graça repara alguns erros do passado. O convertido, neste momento, ele tem a oportunidade de se reparar, com a ajuda da graça triunfante de Deus. Os erros que cometeu contra o Senhor, contra si mesmo e contra outros. Deus concedeu a Manassés a chance de testemunhar os frutos do arrependimento. Ter tempo para demonstrar nossa conversão e fazer a reparação de nossos erros é graça do Senhor. Vocês entenderam essa última frase que eu falei? Ter tempo para demonstrar nossa conversão e fazer a reparação de nossos erros é graça. Graça do Senhor, graça disponível a nós. Graça àqueles que confessam que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. Essa é a oportunidade da gente firmar a nossa fé em Cristo, não abandoná-lo, porque Ele não nos abandonará nesse momento. O pecado, ele causa cegueira nas pessoas, e elas não veem o perigo que ele traz. Ele é sempre enganoso. A cegueira espiritual é uma coisa que Paul Tripp também alerta, no livro dele, Vocação Perigosa, livro esse que eu li recentemente por causa do seminário, mas é uma indicação que eu deixo para vocês também. É um livro que é mais voltado para líderes espirituais, para pastores, mas nos ensina muito também. E ele fala muito sobre a cegueira espiritual. Ele cega o cristão e o cristão ele fica cego em relação à cegueira, porque ele se acostuma a praticar falhas. Ele adota erros como estilo de vida e ele não enxerga que aquilo é errado. Ele se conforma com aquilo, ele se acostuma
E quando ele é questionado sobre esse erro, ele não gosta. Ele se defende, ele se isola, ele se irrita facilmente. E esse é um comportamento muito comum dos cristãos dos dias de hoje. Eu me comporto assim também. Tenho que corrigir muito certos pontos da minha vida sobre isso também. A gente é muito teimoso, né? Em muitos momentos nós não somos humildes. E nós temos que aprender a praticar essa humildade nas nossas vidas. Aprenda comigo, me ensine assim também. A gente tem que ser mais humilde. Quando nós formos questionados de coisas que aparentemente estamos fazendo errado, tente assimilar, tente escutar, veja se isso realmente é uma prática enganosa da sua vida. Muito provavelmente vai ser. Então, atente-se a isso. Atente-se ao ensinamento que Deus lhe proporcionar, através de pessoas ao seu redor que são bênção na sua vida e que vão te ensinar a fazer o que é certo. Faça a vontade de Deus. Repare os seus erros. Repare as suas falhas. Não insista no seu pecado. Manassés ele se dedicou tanto a viver em pecado que ele se esqueceu de sua proteção com a construção do muro. A consequência do pecado trouxe consequências sérias. A sua falta de cuidado e vigilância o levou à derrota e à prisão. Manassés aprendeu e promoveu a edificação do muro de fora da cidade de Jerusalém, tornando-o muito alto, e estabeleceu chefes militares nas cidades. No campo religioso, Manassés lançou fora da cidade os ídolos da casa do Senhor, restaurou o altar do Senhor e ofereceu ofertas pacíficas sobre ele. Ele indicou o Deus a quem o povo deveria adorar e a forma correta dessa adoração. O povo não atendeu completamente às reformas, pois infelizmente ainda continuaram sacrificando nos altos. Esses altos eram lugares usados para cultos pagãos, instituídos antigamente. Mas Manassés fez a sua parte, contribuiu em relação ao que poderia ser feito naquele momento. Ele não se esquivou, nem se acovardou diante da necessidade de testemunhar a transformação de sua vida. Quando nós temos a oportunidade de reparar falhas do nosso passado, a gente não pode se esquivar nem se acovardar. A gente tem que fazer a vontade de Deus, de testemunhar do quão maravilhoso é essa graça nas nossas vidas. Através desse testemunho, muitos podem deixar a sua vida de pecado, sua vida de erros, deixar de insistir nessas vidas equivocadas, nessa visão turva que eles apresentam e apresentar uma visão mais límpida, né, mais clara, uma visão mais correta perante Deus. Se você tem essa visão, atente-se a isso também. Se outros ao seu redor também têm essa visão, se preocupe com eles, ore com eles, ensine-os a se corrigirem. E assim a gente vai fazer a vontade de Deus, através das nossas vidas e através das vidas deles também. Então, o que a gente conclui com tudo isso? Deus está esperando você da mesma forma que esperou Manassés. Eu não sei qual que é o estado da sua vida atual, eu não sei como que você tem se comportado. Eu deveria saber, porque a gente tem que caminhar juntos. Nós temos que nos ajudar mais, temos que nos conhecer mais. E essa é a ideia do discipulado. A gente não tem que simplesmente estudar a palavra de Deus. Em alguns poucos momentos das nossas vidas, nós temos que estar mais juntos. Esse não deixa de ser um aprendizado nesse período de pandemia, porque esse é o momento da gente realmente amar o próximo. A gente demonstrar um amor que não é aquele que a palavra de Deus cita, que é fácil de amar quem a gente ama, né? Mas temos que amar principalmente aqueles que não amamos, aqueles que têm sido um pouco mais difíceis nas nossas vidas, aqueles que têm nos incomodado ou que têm opiniões contrárias às nossas. A gente tem que ajudar o próximo agora, seja num pagamento de alguma conta, empréstimo de algum dinheiro, numa carona a mais, num arroz, num feijão, numa cesta básica, sei lá. A gente tem que se amar mais. A gente já tinha esse ensinamento e a gente não tinha praticado ele. Agora é a hora. Mais do que nunca a gente tem que desenvolver esse ensinamento, esse mandamento do Senhor.
A gente aprende também, com tudo isso que a gente conversou hoje de manhã, que a gente tem que clamar a Deus pelo nosso perdão e pelo perdão do seu povo. E nos humilharmos perante o Deus de nossos pais. Nós tivemos exemplos maravilhosos antigamente. A gente tem que segui-los. Temos que ler mais a palavra de Deus. A gente já tinha esse ensinamento antes e a gente não o fazia. E agora, mais do que nunca, a gente tem que fazer. Aqueles que estão em casa, que não podem ir para os seus trabalhos, aproveite seu tempo útil para ler a palavra de Deus. Não fique simplesmente dormindo, comendo, vendo seriado no Netflix. Leia mais a palavra de Deus. Uma das coisas que eu vi recentemente nas redes sociais, tinha aquelas informações que a Netflix estava liberando conteúdos novos, que outras redes, outros canais estavam liberando novos acessos. Esses acessos eram pagos e agora não são mais. E a Bíblia, que nunca foi paga, sempre foi gratuita, sempre esteve disponível na sua casa, na sua mochila, no seu quarto, no seu bolso, no seu celular. Ela tem que ser lida mais. Nós temos que praticá-la mais. Se nós a lêssemos e a praticássemos mais, nós entenderíamos melhor como nos comportarmos nos dias de hoje. Nós nos comportaríamos muito melhor. Nós tranquilizaríamos muitas pessoas ao nosso redor. Brigaríamos menos. Nós estaríamos menos ansiosos. Nós teríamos mais paz. Essa paz nos traz tranquilidade e nos traz a certeza que Deus está no controle. Então aprendamos com isso também. Deus deu a Manassés a graça de reparar alguns erros do passado e a graça de testemunhar a transformação de sua vida. Que Deus possa nos dar também dessa graça, para que corrijamos nossas falhas e testemunhemos o que Deus pode fazer. O verdadeiro arrependimento resulta em mortificar os velhos padrões de pecado e estabelecer novos hábitos de obediência. É o que o ser humano tem aprendido também. Quando você ama a Deus, você é extremamente obediente. E quando você é desobediente, é uma forma de você demonstrar que você não tem amado a Deus como deveria. A desobediência é consequência do pecado. A gente não pode ser desobediente numa situação como essa. A gente não pode incentivar os outros a serem desobedientes também. Quando a gente não concorda com a opinião do governo, ou quando a gente não concorda com a opinião do irmãozinho, a gente tem que ter calma. A gente não pode deixar sentimentos ruins tomarem conta da gente. Não existe uma hora certa para a conversão. É outro aprendizado. Para alguns, ocorre mais cedo. Para outros, mais tarde. Manassés teve a sua oportunidade e se arrependeu. O ladrão na cruz alcançou nos últimos momentos de vida o seu arrependimento, a sua redenção, a sua salvação. Além disso, não importa também se o ser humano praticou poucas ou muitas iniquidades. Podemos até pensar que alguns não serão salvos, e que desses a perdição é tão grande que não tem mais acerto e volta. A hora pode ser agora. Aquele que está no seu lado, aquele que está perto de você, aquele que você está pensando nesse momento, aquela pessoa que você se lembra com mais frequência, é essa pela qual você não tem que simplesmente orar. Você tem que chegar nela, trocar uma ideia, proclamar o Evangelho, ensinar da vida de Jesus, mostrar a palavra de Deus, ensinar que lá estão todos os nossos ensinamentos e como devemos nos comportar perante momentos de crise. Através da sua vida você vai se comportar melhor e, consequentemente, outras pessoas vão querer viver essa mesma vida que você vive também. Não uma vida de erros, uma vida de pecado, mas uma vida de bênçãos, uma vida de vitórias, de alegrias. Deixe a rebeldia de lado. Manassés foi rebelde e ele aprendeu com essa rebeldia. Aprenda com essa rebeldia também. Nunca devemos nos prender às satisfações horizontais, e sim às verticais, as que vêm lá do alto. Ontem o pastor Jonas Madureira, ele citou ontem uma live, que a gente não deve questionar a vontade de Deus, duvidando sobre se tudo isso é necessário. Será que é necessário esse vírus? Será que está certo isso? Será que o pecado... É certo que o pecado exista no mundo? Quando você se questiona dessa forma, você vai se assemelhar àqueles
que questionaram: será que sai alguma coisa? Será que existe alguma coisa boa de Nazaré? Será que existe alguma coisa boa de lá? Pare para pensar. Não se rebele contra Deus. É a pior coisa que você tem que fazer nesse momento. Seja grato a Deus em tudo que Ele faz, pois a vontade dele é melhor do que a sua. Nesse período da pandemia, muitos têm demonstrado sua rebeldia em relação ao plano de Deus. Se você está cansado de ficar em casa, agradeça a Deus por ter uma, porque muitos moradores de rua não têm nesse momento. Se você está ansioso para voltar ao trabalho e, de certa forma, preocupado, porque talvez você tenha que vender o seu carro para continuar sustentando a sua família, sustentando seu estilo de vida, agradeça a Deus por ter um carro, porque muitos não têm de onde tirar dinheiro. Vão ter que emprestar, vão ter que se endividar, vão ter que fazer coisas que não estavam no plano deles. Agradeça a Deus por isso. Quando você acordar, a primeira coisa que você tem que fazer não é se preocupar, não é deixar a ansiedade dominar você, não é ver aquela série, não é comer, até mesmo não é ir no banheiro. A primeira coisa que você tem que fazer quando você acordar é honrar e glorificar a Deus através da sua vida. Ajoelhe-se perante o Senhor. Agradeça a Deus por mais um dia de vida. Agradeça a Deus por você ter saúde e muitos não terem mais. Exemplos são esses aí que a gente tem visto nas estatísticas. Os que têm se contaminado e os que já têm morrido. Nós não contraímos a doença. Se Deus quiser, não a contrairemos. Se Deus quiser, se a contrairmos, sairemos dessa. Mas agradeçamos a Deus por tudo. Agradecemos a Deus por Ele ser o Deus das nossas vidas e por controlar as nossas vidas. Se você está indignado por não poder trabalhar, agradeça a Deus por Ele estar no controle e te dar a certeza de que a provisão que Ele sempre te proporcionou vai continuar te proporcionando na sequência. No tempo dele, não no seu. Como a gente já falou em outras vezes, a nossa vida ela não é um McDonald's com Deus. Você não chega perante Deus e pedindo: Deus, me vê um Big Mac aí, agora. Me vê um carro agora. Me vê um trabalho agora. Tira esse vírus agora. É tudo do propósito de Deus. A gente tem que aprender o que Deus quer nos ensinar nesse momento. Então, a gente tem que acordar, agradecer a Deus, refletir na sua palavra, aprender o que Deus já fez pelo seu povo em tempos de crise. Converse com Deus. Entregue suas vontades e anseios a Ele. Seja uma bênção. Não seja uma pedra de tropeço. Não se alimente com coisas ruins. Eu sei que é gostoso de vez em quando, né? Comer uma besteirinha, a gente sempre fala isso, né? Na igreja, com os amigos. É gostoso uma pizza, é gostoso um hambúrguer, eu adoro. Mas tem tempo para tudo. Agora é o tempo de você fazer o que é certo, de você ser exemplo. Seja próximo da sua família, ou seja aí nas redes sociais. Tanta gente que perde tanto tempo com política, tanta gente que perde tanto tempo com as próprias vidas, com próprios desejos que não vêm de lá do alto. Vamos agradecer a Deus por este momento e que Deus continue no controle de todas as coisas. Pessoal, foi muito bom aprender um pouco mais, aprender sobre essa nova ferramenta. Espero que não tenha tomado muito tempo de vocês, mas é isso. Se você entrou nesse vídeo depois do horário da escola dominical, vou pedir uma gentileza sua. Organize-se para que você veja esse vídeo e compartilhe com os irmãos do aprendizado no mesmo horário. Porque se nós pudéssemos estar lá na igreja às 9h30 da manhã, começando lá mais uma escola dominical, é nesse horário que nós deveríamos chegar, 9h30. E não 9h45, não 10 horas. É mais uma das coisas que nós temos praticado errado e nós temos que corrigir. Se você teve um empecilho, alguma dificuldade, tudo bem. A gente pode entender e relevar,
Mas se você deu aquele migué tradicional e não viu o vídeo no mesmo horário com o pessoal, por favor, não faça isso. Vamos nos organizar, vamos cumprir mais as regras, vamos fazer mais o que é de Deus, vamos ser mais espirituais, vamos aprender mais de Deus. Contem comigo, pessoal. Eu quero estar com vocês cada vez mais, eu quero ser bênção para vocês. Sejam bênçãos para mim também, porque tenho aprendido muito com isso também. Não adianta a pessoa que está à frente não receber ajuda, não receber oração, não receber orientação, exortação, admoestação. Todos aqueles líderes espirituais também têm que ser orientados, precisam da sua oração. Então, vamos praticar isso. Sejamos amáveis uns com os outros, cumpramos a palavra de Deus e que tudo que façamos na nossa vida seja para a honra e glória de Deus. Amém? Um bom domingo a todos, Deus abençoe e até o próximo domingo. Me perdoem pelos erros, mas espero errar menos na próxima vez. Pessoal, é isso. Fiquem com Deus, grande abraço, Deus abençoe.